bem. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a nossa vida cristã, a nossa forma de enxergar o compromisso que nós temos que ter com Deus, com a igreja, com a palavra, com o ensino, o compromisso que o pastor tem que ter conosco, todas essas coisas que envolvem a vida cristã. Eu quero começar falando sobre discipulado. A gente sempre tem falado que discipulado é proximidade de coração, é compartilhamento de uma visão. Quando a gente é discipulado, compartilha uma visão, o discípulo então ele cresce, aprende essa visão e ele não perde mais essa visão. Então, até o exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo de uma faculdade. Quando a gente tem, por exemplo, um aluno de direito ou de qualquer curso na faculdade, ele fica por um tempo sendo preparado, ele vai ser discipulado, ele vai ser ensinado sobre um determinado assunto. Depois desse tempo, que é o tempo que, vamos dizer que seria o tempo de formação, formação é maturidade, que ele é capaz de responder por aquilo que ele está aprendendo, ou seja, que ele pode exercer o ensino naquela área que ele está se formando, então ele continua andando a vida toda. Então, por exemplo, um professor de matemática, ele vai continuar sendo um professor de matemática a vida toda, longe dos seus mestres da faculdade. Por quê? Porque ele passou por um período, né? Por um tempo, por estações, né? Por momentos de aprendizado e avaliação que foram preparando a vida dele. Então, o discipulado é como esse aluno, né? Ele aproxima-se daquele que tem o conhecimento, convive com ele, né? E nesse conviver compartilha uma visão, compartilha conhecimento e depois ele leva isso com ele para a vida toda, ou seja, ele não perde essa visão durante toda a sua vida. Isso também deve ser assim na vida cristã, né? Na tua vida de filho de Deus, né? Quando você se converte, quando você vem para a vida cristã, você então começa a ser discipulado, ou seja, você passa a ser um aluno e durante um tempo você vai passar por estações, né? Quando eu e a pastora ministramos o curso Casados para Sempre, tem uma das lições que fala das estações, né? Então a primeira estação, ela é como um bebezinho, né, que está sendo totalmente dependente, né? Então, ele é totalmente dependente da sua mãe, né, do seu pai, das pessoas à sua volta, para alimentar, para limpar, para fazer tudo que precisa fazer para que ele se mantenha vivo. E conforme vai passando o tempo, essas estações vão mudando, até que chega um momento que ele é independente, ele consegue ir atrás da comida dele, ele consegue fazer a gestão, né, o controle da sua vida, da sua roupa, do que ele vai vestir. E assim como é na vida, no nosso crescimento físico, né, como ser humano, é na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Mas o que muitas vezes ocasiona a dificuldade de cristãos que já passaram bastante tempo com a palavra, vindo aos cultos, na igreja, já se batizaram e parece que não firmam, não crescem, não conseguem andar sozinho. É como se fosse um aluno de matemática que sempre tem que voltar lá na faculdade e conversar novamente com seus professores para aquelas regras básicas que ele aprendeu lá, porque ele não consegue andar sozinho. Por que isso acontece hoje, nos nossos dias? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E como é importante entender isso. Agora, antes de começar aqui, eu estava lendo um pouco sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre, os dois suecos que vieram para o Brasil, fundaram as Assembleias de Deus. E é interessante a história deles, porque eles têm uma vida de fé, de preparação, mas quando eles vêm para o Brasil sozinhos, os dois vêm num navio, numa terceira classe, e com $90 no bolso. É tudo que eles têm. Tudo que eles têm, então, para começar o trabalho e fazer a obra para a qual eles se propuseram a vir. E é interessante que na biografia do Daniel, ou na história deles, você vai ver que eles vêm, eles têm uma vida de fé e eles fundamentam uma igreja que hoje é uma das maiores igrejas, se não a maior igreja
do mundo hoje em termos de igreja evangélica, né? Que são as Assembleias de Deus. Então, nós vimos isso que foram alunos, né, que saíram do seu berço depois de serem preparados, de terem as suas experiências e foram para longe. Isso nós vimos na Bíblia, né, que é isso que fala de discipulado, aqui nós vamos ver aqui em Mateus. Mateus no capítulo 28, tem uma palavra que Jesus, uma ordem de Jesus. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que a gente vê aqui em Mateus 28, 19 e 20, fala sobre isso, sobre alguém vem e nos faz um discípulo, ou seja, nos ensina. É o nosso mentor, o nosso tutor, o nosso professor. Ele vem e nos faz discípulo de um conhecimento, de uma experiência que ele tem. No caso dos pastores ou dos missionários, eles fazem discípulos da vida cristã, daquilo que está no Evangelho. Então eles vêm e no versículo 20 Jesus diz: ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o que ele está falando? Jesus diz que tem coisas que ele mandou, ou seja, modo de viver, modo de pensar, modo de agir. Jesus ele fala muito sobre todo o nosso temperamento, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com os amigos, com os inimigos, como exercer a nossa fé dentro da sociedade. Então aqui Jesus está dizendo, ensina eles a guardar todas essas coisas. E o que acontece? A igreja começa com os discípulos, os primeiros discípulos saem, eles vão para lugares distantes, eles começam então a pregar esse evangelho e levantar outras pessoas. E num curto espaço de tempo, essas outras pessoas simplesmente pegam tudo que elas estão aprendendo e elas continuam multiplicando isso até os dias de hoje. Então, é interessante como era suficiente ir ensinar, dizer como tem que ser, como tem que viver e pronto, agora essas pessoas é suficiente a palavra, né, que eles são tocados por essa palavra de ensino e a presença do Espírito Santo. Então o mestre, o tutor, aquele discipulador, ele já não está ali todo dia, todo momento na volta daquela pessoa, né, como se ela fosse uma criança que precisa ser amamentada, que precisa ser trocada. Não, ela já é capaz de se alimentar, de cuidar de si mesma. Então aqui Jesus está falando desse aspecto. E quando fala aqui do Gunnar Wing e do Daniel Berg, é interessante porque eles vão na Amazônia, quando eles vêm para o Brasil e começam o trabalho, se eu não me engano foi o Daniel que compra um barco, e com esse barco ele vai pregar na Amazônia. E ele vai para um lugar, a Amazônia tem, por exemplo, tu pode viajar uma semana de barco e chegar num lugar. Foi o que ele fez, ele viajou muitos dias, chegou num lugar que tinha um vilarejo, e o que ele fez? Ele pregou nesse vilarejo, né? Ele levantou um número de pessoas ali nesse vilarejo, ficou ali por um tempo e levantou uma pessoa para aquela pessoa ficar pregando e fazendo ali esse discipulado e foi embora. Quando ele voltou, já havia mais do que triplicado o número de pessoas. O curto espaço de tempo que ele ficou ali, que ele ensinou de Jesus, e foi suficiente para que aquelas pessoas se multiplicassem, simplesmente seguindo aquelas coisas que eles haviam ensinado para eles. Então, o que a gente vê aqui, né? Há uma diferença, né, de tempos. Se nós olharmos no nosso tempo, nos dias de hoje, parece que há uma necessidade contínua de que o discipulador, de que o líder, né, de que a pessoa esteja sempre suprindo algo, né? Jesus nos ensina que quem supre tudo em todos é Ele, né? Então nós precisamos aprender a ir à fonte que é Jesus e não depender de um contínuo tratamento como um bebê que precisa sempre de mamadeira. Mas o que acontece, né? Por que hoje, né, isso acontece muito na igreja, né? Porque existe uma dependência, uma
dificuldade de maturidade? Bom, o que que muda a vida das pessoas, né? A palavra de Deus fala em João capítulo 15, né? Jesus fala, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que dá fruto, que não dá fruto, ele tira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. E aí ele diz, ele limpa toda que dá fruto para que dê mais fruto. E depois no 3, no João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aqui ele está falando de como é feita essa limpeza, como é feita essa transformação. A palavra, então o conhecimento da palavra. Só que se hoje nós trabalharmos, pensarmos quanto nós temos trabalhado, lido a Bíblia ou estudado a Bíblia para saber o que Jesus quer que nós faça, porque lá em Mateus, a gente viu em Mateus 28, 19 e 20, Jesus quer que nós faça aquilo que ele mandou, aquilo que ele deixou, né? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E só que se isso não acontece hoje, essa palavra não nos limpa. Porque se nós buscarmos hoje, nós vamos ver hoje um número excessivo de pessoas indo à igreja para buscar uma cura, para buscar uma bênção, para buscar prosperidade, para buscar isso, aquilo outro, e não esse conhecimento que Jesus falou. Quando uma pessoa vem à igreja para pegar algo que Jesus disse que ela deve pegar com ele, e não com a igreja, essa pessoa volta a ser um bebezinho, mamadeirinha e ter todos aqueles problemas que de não conseguir se limpar, nem trocar sua própria roupa, ou seja, passa a ser um total dependente. E aí a palavra não limpa, e aí não é possível dar fruto. Como eu vou dar fruto? Então se eu não dou fruto, então eu sou tirado dessa árvore, né, dessa videira que é Jesus. Então vejam como o inimigo quer transformar esses princípios de uma forma que as pessoas fiquem confortáveis em dizer Deus vai fazer tudo, a obrigação é do pastor, ou Deus sabe todas as coisas, nós somos livres, nós somos amados, filhos do papai. Bom, até um filho do papai, o papai que mais ama o seu filho, quando ele se torna um homem, ele não quer mais o filho vindo para ele como se fosse uma criança de 5 anos, não, ele quer ver o seu filho crescer, ser um homem. Assim, Deus não nos fez para ser crianças espirituais, Ele nos fez para sermos homens, mulheres, filhos e filhas de Deus, que sabem como se portar, sabem como se comportar nas situações da vida, seguindo um modelo. Qual é o modelo? O que Jesus deu em Mateus 28, 19 e 20. Façam as coisas que eu vos tenho mandado. E se nós não fizermos essas coisas, e nós buscarmos sempre suprir uma necessidade, estou com problema no casamento, eu estou fraco, eu preciso de dinheiro, eu não consigo um emprego, todas essas coisas são nossas necessidades. E Jesus, aí entra do Mateus 28, que Jesus diz, eu vou suprir as tuas necessidades, busca o meu reino e eu supro as tuas necessidades. Então Jesus diz, faz assim, só que a gente busca as necessidades e esquece de fazer aquilo que tem que fazer. E por isso que desenvolve em nós essa sensação, né, de que parece que Deus, ou Deus não está fazendo, ou a igreja não está suprindo, ou o pastor não é a pessoa que deveria ser, não cuida como deveria cuidar, não faz como deveria fazer. Imagine só, as pessoas que saem das igrejas hoje serão os discípulos enviados para todas as nações. Imagine agora uma igreja de pessoas que não conhecem a palavra, que não tem maturidade para viver sozinha num lugar, sem o seu mentor, sem o seu professor, que não consegue ter fé porque não sabe no que ter fé, né? Nas promessas que Jesus deixou, como não busca em Jesus, busca na igreja essas questões, ela não consegue ter intimidade, ou seja, ela chora no culto, ela sente Deus no culto por causa da atmosfera do culto, mas ela precisa voltar ao culto para que isso aconteça, porque ela perdeu, perdeu ou nunca teve essa conexão com o Espírito Santo. Então, a importância, gente, da gente observar isso e pensar isso, e discernir os tempos. Então hoje, olha para a tua vida espiritual e pensa quanto tempo você tem dedicado
para estudar a palavra? O teu mentor tem sido alguém que você procura para orar para você ser curado, liberto, limpo, isso ou aquilo? Ou o teu mentor tem sido alguém, o teu discipulador, alguém que te ensina aquilo que Jesus ensinou para ele? Porque se você for uma pessoa que cresce aprendendo que apenas nós devemos orar pelas pessoas para que elas recebam coisas, no futuro você vai ser discipulador de outras pessoas e ninguém mais vai saber o que Jesus manda. Mateus 28, 19 e 20. Ele diz: façam discípulo, ensina eles a viver como eu disse para eles viver. Então, quando as pessoas perdem isso, então elas começam então a ficar completamente perdidas. Elas não sabem o que está acontecendo, por que que há essa falta de paz, por que há essa confusão no seu interior, por que é fácil que qualquer um vem e leva ela para um lado e para o outro como uma folha seca com qualquer palavra. Por que essas coisas acontecem? Acontecem por quê? Porque foi quebrado uma ordem natural daquilo que Jesus ensinou para os discípulos lá no início e que deveria ser passado para nós de tempo em tempo, de geração em geração. Como a gente conserta isso? Primeiro, a gente não pode mais confundir cultuar com aprender. Cultuar, você vem num culto de domingo, por exemplo, para cultuar a Deus. É a tua adoração, é o teu tempo na direção de Deus. Então nós não cantamos músicas uns para os outros, nós não cantamos músicas para a igreja, nós adoramos a Deus. Então o nosso louvor é para Deus, o que nós fazemos no culto é para Deus. A palavra evangelística do culto, ela é para que Deus venha sobre as pessoas, os novos convertidos. Ela é para trazer, para te limpar, para te curar, para transformar, para derramar mais do Espírito Santo sobre a tua vida. É o momento para você trazer suas ofertas, seus dízimos. É o momento de nós termos comunhão e congregar. Isso é cultuar. E aprender é outra coisa. Aprender é o que nós estamos fazendo agora. Essa noite, porque nós não temos pessoas aqui, nós já estamos tendo que nos valer da tecnologia, né? Para poder levar essa palavra a pessoas que não vieram por N motivos. Mas aprender você se desprende das coisas que estão à sua volta e apreende outras coisas, ou seja, busca outras coisas e traz para dentro de você. Jesus diz para os discípulos: vão e ensinem. Nós estamos aqui fazendo o quê? Ensinando. Só que se nós não temos quem ensinar, nós sempre vamos ter uma igreja fraca, uma igreja frágil, uma igreja que não entende os propósitos, uma igreja que não sabe qual é o seu tempo, qual é a estação que está vivendo. Então nós precisamos ficar ligado nisso, orar e separar isso, cultuar e aprender, ok? Então a palavra de hoje foi Mateus 28, 19 e 20, e de fazer discípulos, ensinando a guardar. João 15, 3, nós somos limpos pela palavra que nos é pregada. E nós precisamos aprender a discernir. Mateus 16, 2 e 3. Nós precisamos aprender a conhecer os sinais dos tempos. Hoje, para você entender o momento profético, hoje está se falando muito em um avivamento que virá sobre o Brasil, momento profético, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Para entender isso, nós precisamos então estar aprendendo. Nós precisamos conhecer o que o Senhor falou anteriormente para poder entender o que está acontecendo hoje. Ou seja, o Senhor dá uma palavra lá no Antigo Testamento, uma profecia que vai se cumprir nos nossos dias. Se nós não conhecemos a profecia lá, porque não a estudamos, não a lemos, não buscamos entender, então nós não vamos entender o que está acontecendo nesses dias. Então, por isso, muitos cristãos nos dias de hoje podem estar confusos, dizendo o que Deus está fazendo, por que isso está acontecendo, por que a igreja está assim, por que a igreja está assada, eu já procurei tantas igrejas e nunca resolve o meu problema. Isso é porque não aprenderam a discernir os sinais dos tempos. Nós precisamos aprender isso, precisamos dedicar nossa vida para aprender mais de Deus. Bem, que Deus abençoe tua vida. Essa foi a nossa palavra hoje do nosso discipulado. E quinta-feira que vem temos de novo discipulado. Espero que você esteja aqui para aprender, ou seja, desprende aí de algumas coisas da tua vida e venha aprender outras coisas, pegar para transformação, salvação e para que você não seja alguém que precisa sempre
de alguém amamentando você, carregando você de um lado para o outro, mas que você seja alguém que consiga, mesmo estando sozinho, num lugar distante, no meio de pessoas estranhas que não comungam da sua fé, você consiga viver com Jesus e ser um cristão maduro e ser um cristão forte. Deus te abençoe, paz e fogo. Pai, nós te damos graça por este momento de estudo da palavra, esse momento de aprender mais de Ti. Oramos agora por cada família, Senhor, por cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está ouvindo ou que ouviu esta palavra essa noite. Pedimos que o Senhor abra, Senhor, o céu sobre suas casas, sobre seus lares, derramando do Teu amor, da Tua presença, Senhor. E toda a palavra que foi ministrada fique guardada em seus corações. Oramos por aqueles que estão enfermos para que sejam curados. Oramos que o Senhor supra toda necessidade, Senhor, física, emocional e espiritual nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nenhum mal, Senhor, prevaleça contra essas vidas. Oramos por avivamento, por transformação na vida das famílias, das cidades e da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.